Fala galera, estamos aqui de novo com o Deadcast, né? Nosso podcast filosófico, podcast do elenco morto. Estamos aqui com ele, né? Voltaire. Dizem que é muito polêmico, né? Já foi preso, perseguido, né? Ele que ajudou aí no processo daquilo que eu esqueci agora, mas que vou lembrar já. Mas ele que ajudou aí o movimento enciclopedista, né? Essa transformação, né? Que os monges faziam antigamente, mas se agora a máquina, através da máquina, é possível replicar aí os livros, etc. Mas ele que foi polêmico por causa das suas questões de liberdade, de estímulo à liberdade, né? Liberdade geral, liberdade de opinião, num país de hoje tão polarizado, né, e antidemocrático em alguns sentidos, né, e ele veio aí deixar para nós a sua reflexão a respeito da liberdade, né, da liberdade de uma forma geral, principalmente da liberdade de opinião, e ele que lutou contra essa perseguição justa, injusta, não sei, ele vai contar um pouco. Vamos lá. Satisfação é toda minha. Desde o purgatório venho esperando por esse dia, um retorno à terrinha, para dar um oi aos novatos explicando como tudo aconteceu. Demorou, mas chegou o pão. Voltaire, eu vi na sua obra do filósofo ignorante, né, que você acreditava ou acredita, né, em extraterrestres, né, em seres que habitam outros mundos. Você falava até de um espaço povoado por seres pensantes. É isso mesmo? Como é que seria essa ideia aí de um espaço povoado por seres pensantes, extraterrestres? Sim. Só que ainda. Só que ainda não se comunicaram, ou estão entre nós e nem sabemos. Uma pergunta capciosa para uma resposta sem definição. Não sou astrobiólogo, mas creio que provavelmente crer na exclusividade da Terra não é nada racional. Nós sabemos que ninguém sabe de nada, né? Ninguém sabe de nada e o homem é um eterno aprendiz. Isso é verdade. Mas conta aquela do bebê e a mãe. Aquela sobre a nossa fraqueza. O povo quer saber, hein? Tá, entendi, joia, beleza. Ao nascer somos como que inúteis, sem força, sem conhecimento, sem instintos. Somos bosta, incapazes, piores do que os animais. Isso não significa que não sejamos humanos. Por isso o feto tem o seu valor. É tudo uma questão de tempo, diria Aristóteles. Aristóteles escreveu sobre ato e potência. Isso refuta qualquer ideia abortiva, vivificada nas rodinhas esquerdistas. Ponto. Na velhice acontece o oposto. O homem aos poucos regride para a fase anterior, ao conhecimento. Ponto. O abortista, quando defende a sua ideia, ele ignora as fases da vida, e ignora o nascimento da alma. E esse homem louco que existe em nós, que ora come, ora defeca, ora bufa, com fatos horríveis, ora pensa, ao seu ver, nós somos dois em um ou apenas um? Acho que um. Por mais contraditório que às vezes possa parecer. Até perguntei para alguns filósofos se eles sentiram alguma vez que eram dois. O que bufa, ou seja, o que peida, o que caga e o que pensa. Como pode habitar em um corpo o nada e o tudo? Ou seja, o homem matéria e o homem imortal. Parece loucura. Sabe o que os filósofos responderam? Nada. Me deixaram no vácuo. No silêncio absurdo, zombaram do que eu queria saber. Voltaire, eu percebi que você é um materialista, né? Se não um empirista, né? Aproximado aí do Demócrito, Epicuro, Thomas Hobbes, John Locke, Francis Bacon, essa galera que acredita na matéria, né? E que exclui a ideia do transcendente, né? Da metafísica. Então a primeira pergunta seria se você é realmente, e pelos seus escritos... Sim, sou. Isso mesmo.
Sou sim, certamente, verdade. Vi também que duvidou, né, de Aristóteles por ele ter duvidado da dúvida e de Descartes pelo mesmo motivo. Ora, se usou a dúvida para refutar os dois, o senhor não seria, assim como eles, um ser duvidante? O povo quer saber. Primeiramente, Senhor está no céu, junto da Virgem Maria, os apóstolos e santos. Segundamente, me chame pelo nome. Duvidei. Sim, duvidei. Pois Descartes foi um burro, um cavalo de teta, dondoca e almofadinha, um completo janó. Ora, um homem não pode nascer com o conhecimento na cabeça, salvo alguns casos inexplicáveis, mas de modo geral, somos todos uma folha em branco, autores da nossa própria história. Exemplo: Homero não nasceu com a Ilíada na cabeça, nem com Carmen. Nem Yolanda, Esopo não nasceu criando fábulas. Rafael e Michelangelo desconheciam os pincéis e as cores. O homem nasce sem sal e cru, ao longo da vida, assim como uma esponja vai absorvendo as coisas do meio em que vive. Voltaire, se seu nome real é François-Marie Arouet, por que Voltaire? Achou belo, porque soa bem, esse apelido colocaram em você, na escola, em algum lugar, ou você que escolheu? Teve alguma inspiração específica? O povo quer saber. Verdade, resposta fácil. Mel nas chupetas. Voltaire não diz respeito a um lugar, uma localidade como dizem por aí. Não foi nome de uma propriedade rural. Não foi apelido de escola, não foi nada disso. Voltaire fui eu quem criou. Criação minha. Depois que voltei da prisão, na Bastilha. Voltaire significa volte-face no primeiro momento. E significa mudança de direção. E vira-volta, em segundo plano, voltige, que significa saltos acrobáticos, rapidez, dinamismo. Sagacidade, é claro que foi um tipo de provocação para combater a intolerância. Cansei de ser preso por dar a minha opinião. Parece que o Brasil está passando por isso. Basta pensar no que tem feito o cabeça de pipoca com leite quente. Foi longe agora. Falou do cabeça lustrada, do testa de vento. Verdade, o Brasil tem enfrentado uma grande censura, né? Uma grande perseguição, e é melhor parar por aqui. Assim como no seu tempo, não acha que vivemos um certo tipo de obscurantismo, no caso do judiciário? E na sua época foi preso, né, diversas vezes, né, por defender seus ideais. O que poderia dizer então sobre isso? Acrescentar, no caso. Deus criou o universo, mas infelizmente não pode ajudar o Brasil. Ao meu ver, assim como na minha época, os vivos do Brasil vivem o governo do tolo, como diria Platão, governado pela alma de bronze. Por ignorantes, uma completa idiocracia, o governo dos burros, embora acredite que a política seja oligárquico, as moscas que, apesar de serem muitas, adoram lamber merda. Assim vejo o povo, sua forma emocionada, chamados de gado. É o erro da falácia ad populum, pois não posso crer que algo é verdadeiro só porque agrada a massa, o populacho. A verdade ou validade de uma afirmação deve basear-se em fatos, evidências e lógica. Ainda recomendaria a todos Platão, a não ser que sejam esquerdistas e burros, sem objetividade, apenas com o desejo da barriga, uma crença emocionada. Platão em Gorgias, e na sua República, diz que existe diferença entre doxa e episteme. Doxa seria a opinião, episteme seria o conhecimento. Logo, é preferível crer em um único que estudou o assunto ou em vários que nunca estudaram? Confiaria a sua vida laico, aprendiz, leigo, principiante, imperito, desconhecedor, inexperiente, inexperito, calouro, borra-botas, bisonho, vestido de médico, dentista, engenheiro ou qualquer outro. O sujeito da opinião da doxa ainda vive nas cavernas, segundo Platão, preso às sombras, fora da luz,
que é a representação da sabedoria, outra coisa, e por último, demagogos estão se multiplicando por toda parte, inclusive na política. É mais fácil acreditar no capitão de um navio ou em um amontoado de marinheiros ignorantes? Então eu volto a me despedir aí dos ouvintes. Espero que o canal cresça com o tempo e foi um prazer entrevistá-lo, Voltaire. Espero que possamos encontrar mais momentos assim como esse. E foi muito prolífico, foi muito interessante. Muito bom, proveitoso. Espero que não só para nós, mas que para todos aí. Então até breve, até mais ver. O prazer foi meu, talvez. Espero que essa nova geração alienada e burra possa curtir o canal, absorvendo algo produtivo. Está na hora de voltar para o meu purgatório, meu lugar de pagar dívidas e algo mais, talvez.